presença do Senhor é real aqui nesse lugar. E agora nós vamos ouvir a sua palavra. Eu queria chamar aqui o Mateus. Mateus, um irmão que eu ganhei há pouco tempo, né? A gente se conheceu faz pouco tempo. Ontem eu falei um pouco ali da história. A gente fez um combinado aqui, então eu vou falar de novo. Mas eu contei que a gente conheceu ele numa conferência. A gente foi na conferência da Igreja Meta, que é a igreja que eles vão, que eles são membros. E a gente se conheceu de uma forma foi muito engraçada, que eu fui falar com o João assim: pô, João, qual casa eu vou ficar? Daí o João falou: tu vai ficar na casa do Vini. Esse cara aqui vai ficar lá contigo. Daí eu falei: tudo bem, tá de carro? Ele falou: não tô. Eu falei: eu tô de carro, tu vai almoçar em algum lugar? Ele falou: não vou, então vem comigo. A gente ficou conversando e ali já houve uma conexão. E foi muito legal. E ontem eu fiz questão de falar, e repito aqui na frente dele agora, que quando eu e a Sil, a gente estava voltando para casa, foi muito legal a forma como Deus nos constrangeu de uma forma boa, de como a conversa que a gente teve com ele, com a Ana, que é a esposa dele, era uma conversa sempre levada para Deus, aprofundada em Deus, falando com amor muito grande sobre evangelismo, sobre pregar a palavra. E a gente voltou falando: cara, eu acho que talvez a gente esteja um pouco raso. Eu acho que a gente precisa ter mais devoção, acho que a gente precisa se entregar mais. Então foi muito legal, agradeço muito a Deus pela tua amizade, de estar aqui com a gente aqui. O Mateus é um cara muito legal e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração através da palavra dele. Levante sua mão. Deus e Pai, obrigado por esse momento de louvor que a gente teve, Senhor, onde a sua presença é real nesse lugar. Pai, usa a vida do Mateus agora para falar, Senhor, ao nosso coração, Pai. Que tudo que ele preparou, que ele tem orado, Senhor, lido a tua palavra, que agora, Senhor, isso possa entrar em nosso coração, possa rasgar a nossa alma, Senhor, e que possa não ser o Mateus aqui falando, mas possa ser a tua palavra, Senhor, o Senhor falando ao nosso coração, para que nos traga transformação, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém, Deus. Fixe seus olhos fechados mais um pouco. Vamos atrair a presença do Senhor de uma forma mais intencional. Vamos continuar nesse ambiente de adoração que está sendo gerado aqui. Jesus, nós te desejamos. De fato, o Senhor é o nosso bem mais precioso. O Senhor é tudo que nós temos. Sem o Senhor nada se pode fazer. Jesus, o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, tu és aquele tesouro a qual o homem, encontrando, volta para sua casa, vende tudo que tem, porque agora ele entende que ele encontrou algo muito mais precioso do que a sua própria vida. Jesus, nós oramos porque nós não queremos te ver como apenas um amuleto, como apenas uma parte da nossa vida, mas nós queremos te ver como tudo o que nós temos, Jesus. E a minha oração é que nós não venhamos sair daqui enquanto nós não tivermos o Senhor como tudo que nós temos, enquanto nós não tivermos o Senhor como o bem mais precioso, como a boa parte a qual se deve e é digno de receber o nosso melhor perfume, digno de receber a nossa melhor devoção, digno de receber o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração, a nossa vida. O Senhor é digno. Jesus, não nos permita sair do lugar aonde o Senhor é tudo que nós temos. Jesus, nós queremos nessa manhã e durante todo esse retiro, como Maria, sentada aos teus pés, não se preocupando com o que nós temos, mas se preocupando em saber que o Senhor é o qual nós precisamos ter. Jesus, fere o nosso coração com a chama do teu evangelho, fere o nosso coração com uma paixão e devoção por quem o Senhor é. Nós queremos te amar mais, nós queremos nos aprofundar mais, nós queremos, Senhor, nos entregar mais, porque o Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno da nossa devoção, das nossas finanças, do nosso coração, tudo que nós temos, nós queremos te dar. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa manhã, repousa sobre nós e fere o nosso coração, porque uma vez que o nosso coração é ferido pelo teu evangelho, nós não conseguiremos mais te ver da mesma forma.
Jesus, fere os nossos olhos como o Senhor feriu os olhos de Paulo no caminho de Damasco, ao ponto de que, ao ser ferido pelo Senhor, ele entende que o Senhor é tudo que ele tem, e ele caminha uma vida ao ponto de ser decapitado por amor a esse evangelho. Nós queremos, Jesus, nessa manhã, durante esses dias, voltar os nossos olhos para aquele que é digno da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, que alegria estar aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor já começou a fazer grandes coisas no nosso meio e vai continuar fazendo independente de nós. Mas eu queria agradecer aqui Vitor, Sil, toda essa casa pela recepção e pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio. Tive o privilégio de conversar um pouco com o pastor de vocês ali. E eu confesso que dá uma tremida na base. Mas, brincadeiras à parte, eu creio que o Senhor está gerando algo no meio de vocês que não começa aqui e também não vai parar aqui. E eu oro para que durante esses dias você só esteja com um único objetivo: abrir o seu coração para a mensagem que vai repousar aí, para que, como a semente que é lançada, ela não venha se encontrar lançada em um ambiente rochoso onde não pode dar fruto, ou em um ambiente onde o inimigo tem a oportunidade de roubar aquilo que foi depositado no teu coração. Então, cada mensagem, tudo aquilo que vocês têm vivido, os devocionais, os tempos que vocês têm tido uns com os outros, que vocês possam germinar no coração de vocês, entendendo que são sementes que frutificarão, e que esses frutos não só venham florescer, mas venham permanecer, porque essa é a essência do Evangelho. Não só frutificar, mas que os frutos permaneçam, porque dar frutos talvez não seja tão difícil. O difícil é ter frutos que permaneçam. Amém? Antes de eu começar, eu queria apresentar alguns materiais que nós trouxemos. Eu e minha esposa, Ana Júlia, nós somos missionários em tempo integral, já faz alguns anos, e nós temos uma marca missionária. Nós temos uma parceria com a editora Betânia, a qual nós temos um livro que nós trouxemos, que é um livro que eu super recomendo para você, que é Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, um homem de Deus, um homem que inspirou e viveu grandes avivamentos. E esse livro, se você quer se aprofundar numa vida de devoção, com o intuito de gerar um avivamento, seja pessoal ou coletivo, vale a pena. O livro é esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque Tarda o Pleno Avivamento, muito bom. Quantos conhecem o João, meu pastor João Eudes? Acho que ele já ministrou no outro retiro. Esses dias eu estava conversando com ele, ele falou: Mateus, esse livro transformou a minha vida. Então, eu recomendo super esse livro. Esse aqui, depois eu mostro para vocês. Essa aqui é uma das camisetas, das últimas camisetas que nós lançamos, da nossa marca missionária, que é Jesus, You Saved Me. Aí nós temos, essa que foi a última, que é Jesus, You Saved My Life and I Will Live For You. Acho que todo mundo fala inglês aqui, né? O pessoal aqui é tudo, né? A galera é diferenciada. Eu vi que as camisetas de vocês tudo em inglês. Aí essa daqui é uma com o nosso movimento, que a gente tem um culto de praça, que é: nós devemos ao mundo um encontro com Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, para quem não me conhece, e não que seja importante, mas meu nome é Mateus, como foi falado, sou casado com a Ana Júlia há muito tempo, 2 meses. Nós estamos entrando nessa vida agora, e todo casal que a gente vai encontrando, a gente vai sugando um pouquinho para aprender um pouco de cada um. E
nós conhecemos o Vitor e a Sil quando nós estávamos noivos, um mês antes do nosso casamento. E eles foram responsáveis por ativar a nossa fé para a nossa lua de mel, o qual nós demos um passo de fé e vivemos dias incríveis na nossa lua de mel. Hoje eu faço parte da Igreja Meta, nós estamos ajudando na plantação da Igreja Meta lá em Curitiba, a Igreja Meta de Balneário Camboriú, e o João foi para Curitiba, começou a plantação lá e nós estamos desde o primeiro culto com eles. E nós lideramos um movimento chamado One Mission, que é um movimento de culto nas praças e evangelização urbano. Nós começamos com evangelismo de balada lá em Curitiba, onde nós começamos tem uma rua em Curitiba chamada Avenida Batel, que é uma avenida que tinha muitas baladas, porque duas que nós tivemos o privilégio de entrar e pregar o evangelho lá dentro fecharam para a glória de Deus. E nós estamos há 3 anos fazendo culto nas praças e missão ali em Curitiba de uma forma urbana. Talvez você está aqui, tenha nos conhecido pelo show da Anitta, né? Eu falei assim, cara, eu nunca imaginei ver a minha cara vinculada com a cara da Anitta. Mas a pregação do Evangelho abre algumas portas que nós não imaginávamos. E refletindo no tema a qual vocês estão imergindo esse tempo, o Senhor me trouxe a memória dos meus primeiros dias quando eu voltei para Jesus em 2020. Eu quero contar um pouco para que você entenda o contexto de tudo que nós estamos vivendo. Ele não começa do nada ou da noite para o dia. Tudo que nós vivemos com Jesus, tudo que nós trabalhamos com o Senhor Jesus na sua obra perfeita, sempre vai começar nessa única palavra: uma vida de devoção. Entenda, se você tem um chamado de Deus específico, seja ele qual for, esse chamado não vai frutificar enquanto você não regar isso com muita devoção. E isso só vai permanecer enquanto você estiver regando com muita devoção. A vida cristã, ela começa, o meio da vida cristã é devoção, e o final da vida cristã precisa ser uma vida de devoção. Muitas vezes nós vemos a devoção como uma parte da nossa vida, como o início, como aquele sprint de corrida que nós vamos dar o nosso máximo, aí no meio da corrida nós agora começamos a negligenciar a devoção, porque nós começamos a nos apegar àquilo que nós estamos fazendo para Jesus. E meu irmão, Jesus não está interessado no que você está fazendo para Ele, sendo bem sincero. Ele não está nem um pouco preocupado se aquilo que você faz não vem carregado de devoção. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, o verso 9. Esse é um dos textos para mim, um dos versículos para mim mais tristes da Bíblia, vamos colocar assim, porque você sabe o contexto. O Senhor cria todas as coisas, Gênesis 1, Gênesis 2, o homem faz uma mulher ajudadora para o homem, e ali começa um plano que aos nossos olhos, e aos olhos de Deus obviamente, é um plano perfeito. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós falamos, esse plano foi frustrado por conta do pecado. Gênesis 3:9 é esse contexto: o homem peca, ele come do fruto junto com a sua mulher, e ao ouvir Deus no jardim, ele se esconde de Deus. E Deus, como de costume, onde ele se relacionava com o homem, quando ele chega no jardim, ele fala isso: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando, onde estás? Deus desce no jardim, não encontra o homem, e Deus pergunta: homem, humanidade, aonde você está? E para mim aqui é a base central da minha vida, numa vida de devoção. Para te contextualizar, eu cresci num lar cristão, como talvez muitos de vocês, ou talvez não, mas eu cresci num lar onde meu pai e minha mãe me instruíram a frequentar a igreja, me levaram para os cultos dominicais, me levavam para os cultos do Kids, né, ali do Ministério Infantil, e eu cresci nesse contexto até 2019,
aonde em 2019 eu falei, cara, eu não quero mais viver essa vida, eu estou cansado de ir para a igreja, eu já tinha servido em tudo que você imaginasse, eu já tinha pregado, eu já tinha evangelizado, eu já tinha liderado célula, eu já tinha movimentado na igreja, eu já tinha dançado no street dance da igreja, que até hoje eu não sei como eu fiz isso, mas eu estava lá com um coração sedento, eu quero servir o Senhor. Mas chegou um dia que eu cansei, e eu lembro que a minha primeira reação foi, eu quero sair da igreja. E eu saí da igreja e comecei uma vida que talvez é o grande testemunho de muitas pessoas dentro do evangelho cristão brasileiro, que é, eu me desviei e fui para o mundo e comecei a usar drogas, e o ponto-chave da ministração não é o que eu vivi no mundo, não é o que eu deixei de viver, mas é o ponto onde o Senhor novamente me encontra. Em outubro de 2020, dentro de uma balada, com uma maconha na minha mão, o Senhor me encontra dentro daquela balada, através de um menino que estava mais drogado do que eu, e aquele menino olha para mim e fala assim, cara, você é escolhido por Deus. E aí eu falei, cara, eu não quero ouvir sobre o evangelho, eu estou afastado do caminho do Senhor, dentro da balada ficar ouvindo Jesus, e eu fingi que eu não ouvia aquele cara. E aquele cara olhou para mim, e ali eu tenho certeza que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e ele continuou falando, cara, não importa onde você estiver, o amor de Deus sempre vai te alcançar. E eu voltei em crise para minha casa, porque eu falei, cara, que amor é esse? Que amor é esse que não é mais medido por aquilo que eu estou fazendo para Jesus? Entenda, eu vinha dentro de um contexto onde eu media o amor de Deus por aquilo que eu estava fazendo para Ele. E talvez você se encontre nesse retiro acreditando que o Senhor vai te amar ou deixar de te amar por aquilo que você está fazendo para Ele. Ah, Mateus, eu sirvo na mídia, Mateus, eu sirvo no grupo de recepção, do apoio, eu sirvo em milhares de afazeres na igreja, e aí o Senhor está me amando mais por isso. E não, Ele não está te amando mais por isso. E eu volto para minha casa com essa crise, como que um Deus que na minha cabeça me amava por aquilo que eu estava fazendo, agora está me amando, mesmo eu estando perdido? Que amor é esse? E eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto e falei, Deus, se o Senhor me ama dessa forma, eu preciso que o Senhor fale comigo. Se esse amor, que esse cara que eu nunca vi na minha vida, mas foi usado para falar, fala comigo. E eu fiz o que talvez muitos cristãos já fizeram em algum momento da sua vida, que é pegar a sua Bíblia, abrir ela e colocar o dedo em algum lugar que der certo. E talvez você já tenha feito isso, e aí apareceu lá a mula de Balaão, e você, não, Senhor, não é comigo. Até você encontrar aquele verso que mexa com você, você fala, cara, agora foi para mim, Jesus. Mas nesse contexto, na minha talvez ignorância, eu coloquei o dedo e abri em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nem vida e nem a morte, nem anjos nem demônios, nem principados e nem potestades, nem o presente nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, outubro de 2020 eu volto para o Senhor, e obviamente o Mateus, que já tinha servido em todas as coisas, pensa, vou voltar para o Senhor e vou voltar a ser aquele cara que serve o Senhor em todas as coisas. E eu lembro que o Senhor falou comigo, ei, eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer um convite para que agora você não conheça mais a religião. Eu quero te fazer um convite, Mateus, não para que você agora aprenda a servir o reino, mas eu quero te fazer um convite para que você venha conhecer o meu coração. E esse é o convite talvez do Senhor para vocês nesse tempo. Ei, venha me conhecer. Sabe por quê? Porque uma vida cristã, ela é só pautada em um único lugar: conhecer a Jesus. Conhecer o coração de Jesus. Se você se pega na sua vida cristã em um momento que você não conhece a Cristo Jesus, talvez tudo que você está fazendo é só apenas um ativismo gospel. É um ativismo. E sabe qual que é o problema? É que nós aprendemos a fazer as coisas. Nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a ministrar o louvor, nós aprendemos a liderar o grupo de apoio, nós aprendemos a liderar uma célula, nós aprendemos a frequentar o culto de final de semana, nós aprendemos a movimentar a igreja, mas muitas das vezes nós estamos fazendo tudo isso sem o próprio Cristo. E aí nós fazemos as coisas, vemos as coisas acontecendo, mas Jesus não está ali. Mateus fala isso: muitos chegarão diante de mim,
Mestre, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu liderei grupo, em teu nome eu fiz acontecer, Jesus. Eu não vos conheço. Quando o Senhor Deus, aqui em Gênesis 3:9, olha para o homem e pergunta: ei homem, aonde você está? O que Deus está em outras línguas falando é: cara, eu não estou preocupado com o que você fez, por mais que você tenha, pela lógica humana, destruído a humanidade, porque agora toda a humanidade carrega o preço do pecado. Eu estou preocupado aonde você está, porque aquilo que nós vamos fazer só está revelando aonde o nosso coração de fato está. Se eu e você não estamos com o coração num lugar de devoção, tudo que nós fazemos é nada, é lixo, é esterco, se nós não estamos com o coração no lugar que é um lugar de conhecer a Jesus. O que Deus está falando é: homem, aonde você está? Aonde você está, que todos os dias nós estávamos aqui, nos relacionando, tendo um tempo juntos, conhecendo você me conhecendo, conhecendo a minha santidade, e agora você não está aqui, aonde você está? Talvez a pergunta do Senhor nessa manhã para nós é: ei jovem, ei adolescente, ei adulto, ei, seja você, quanto tempo que você tenha de igreja, aonde você está? E talvez você possa responder: Mateus, eu estou dentro de um retiro, no carnaval. Ah, quantas pessoas estão se depravando, quantas pessoas estão indo para bloquinhos lá, mas oh Deus, eu sou o cara, eu estou num retiro de carnaval, ano após ano. E aí o Senhor olha para você nessa manhã e fala assim: aonde você está? Aonde você está? Porque eu não estou preocupado aonde geograficamente você está. Você já parou para pensar que Deus, sendo onipresente, Ele sabia onde Adão estava? Por que Deus pergunta onde ele estava? Porque Deus não está preocupado com a nossa posição geográfica, qual igreja você vai, quanto tempo você frequenta de igreja, mas é onde o teu coração está. E esse é o lugar mais perigoso do ser humano, porque é o lugar onde o homem não consegue acessar. Você aí embaixo não consegue sondar o meu coração, eu daqui de cima não consigo sondar o seu coração. E talvez você olhe e fale assim: cara, que pregação legal, que canção maravilhosa, mas só o Senhor sabe aonde o nosso coração está. E se o nosso coração não está em um lugar de devoção, meu irmão, você pode ganhar as nações, você pode ganhar tubarão para Jesus, de nada vai valer. Você já parou para pensar que quando a palavra fala de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você já imaginou alguém que poderia ganhar o mundo inteiro? Você já imaginou, você talvez como Rainer Bonk, que fez cruzadas na África para milhões de pessoas, e você fala: cara, olha o que eu estou gerando no Senhor, eu estou pregando para milhões de pessoas o Evangelho de Jesus, e um homem que talvez está diante de milhares de pessoas pode perder a sua alma, porque ele não estava com o coração correto, no lugar correto. O que eu quero gerar no teu coração nessa manhã é que as atividades elas só são validadas quando ela vem respaldada por um lugar de devoção. Todos os grandes homens que impactaram a história não foram porque fizeram grandes coisas, mas foi porque tiveram grandes devoção ao Senhor. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um avivalista chamado Charles Finney. A história conta que Charles Finney pregava para milhares de pessoas. Milhares de pessoas, ao saber que Charles Finney ia estar na cidade, eles se movimentavam para ir ouvir aquilo que Charles Finney tinha para falar. Um homem que hoje nós podemos estudar muitas coisas sobre ele, livros e livros sobre ele, pregações sobre eles, sobre aquilo que ele gerou em avivamento. Mas não se fala tanto sobre um grande amigo que Charles Finney tinha, chamado Daniel Nash. Daniel Nash, ele foi o pastor de uma igreja nos Estados Unidos, que essa igreja não existe mais. Daniel Nash, ele foi enterrado na beira de estrada, numa estrada nos Estados Unidos. Existe apenas um livreto muito fininho e pequeno, raro de encontrar, que conta um pouco da história de Daniel Nash. Um único livro. Mas Daniel Nash,
Era o homem que ele chegava uma semana, 5 dias antes, aonde Charles Finney ia pregar. Ele alugava um quarto e ele ficava ali, adorando e orando ao Senhor, preparando o ambiente num lugar de devoção, para tudo aquilo que Charles Finney ia colher. Tem uma história que conta que quando Charles Finney chegou numa cidade, e ele chegou num lugar de uma pousada, a dona da pousada falou assim: esse cara que está dentro do quarto aqui é seu amigo, quem que ele é? E Charles Finney respondeu: é Daniel Nash, meu amigo. Eu acho que ele está doente, porque ele está há uns 5 dias sem comer e eu ouço ele berrando dentro do quarto. Daniel Nash foi um homem que gerou um avivamento, não nos grandes palcos e púlpitos, mas gerou um avivamento em um lugar de oração. Sabe, meu irmão, o Senhor está nos chamando a sair dos lugares de holofote e nos atrair para um lugar que eu chamo de na audiência de um. Às vezes nós estamos acostumados a querer estar na audiência de muitos, a querer ser visto por muitos, a querer estar diante das pessoas, porque eu quero liderar a célula, porque quando eu liderar a célula eu vou ser visto como líder da minha igreja, quando eu liderar tal grupo eu vou ser visto como alguém importante. Não, meu irmão, não adianta ser visto pelos homens, o importante é ser visto pelo Senhor. Eu lembro de um culto que eu estava uma vez, e eu estava com as minhas mãos levantadas, adorando ao Senhor, e eu lembro que no meio do culto o Senhor falou assim comigo: Mateus, a sua mãe é conhecida aqui. E eu falei: Jesus, a minha mãe é conhecida no céu? Como assim, Jesus? E eu comecei a refletir: quem é minha mãe? Meu irmão, a minha mãe, ela é uma empregada doméstica, que passa a semana inteira limpando casas de pessoas diferentes. A minha mãe frequenta uma igreja na esquina da casa dela, uma Assembleia de Deus. A minha mãe tem 400 seguidores no Instagram. Mas quando eu morava com ela, eu lembro nitidamente de acordar às vezes de madrugada e ouvir minha mãe na sala da minha casa, adorando e orando ao Senhor, num lugar de devoção. E eu lembro que quando o Senhor falou: Mateus, a sua mãe é conhecida aqui, cara, todos os meus títulos caíram. Porque o Senhor não está preocupado quantos grupos eu lidero, quantos movimentos eu lidero, quantas igrejas eu vou pregar. O Senhor está preocupado como eu tenho gerado uma vida de devoção a Ele, como eu tenho sido encontrado por Ele. Sabe, e é esse lugar que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Ei, aonde você está? Eu não estou preocupado com o que você está gerando e fazendo, eu quero o seu coração, porque no final de tudo, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos chegar com os nossos títulos e obras apenas, nós vamos chegar e precisamos chegar com o coração diante dEle, para que Ele olhe para nós e não venha falar: ei, você até fez grandes coisas, mas eu não te conheço. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4. Talvez você conheça esse texto de ler, ou talvez de ouvir, amado Timóteo. Quantos aqui não ouviram amado Timóteo? Leia comigo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam aquilo que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles, se recusando a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo fala para Timóteo: combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Até aqui. Meu irmão, última carta do apóstolo Timóteo para última carta do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Nós estamos diante de um homem que no final da sua vida olha e fala assim: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Um homem que gastou a vida num lugar de devoção ao Senhor. Um homem que escreveu, não a metade, mas quase a metade do Novo Testamento. Um homem que plantou igrejas, e igrejas relevantes da época. Esse foi um homem chamado Paulo. E Paulo, na sua carta a Timóteo, Paulo fala assim: ei, Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. E como eu falei, talvez você vai lembrar da canção Amado Timóteo, mas Demas é citado 3 vezes na Bíblia: Filemon, Colossenses e 2 Timóteo. Em Filemon e em Colossenses, Paulo cita Demas como alguém que era cooperador do Evangelho. Em Filemon e Colossenses, Paulo cita Demas como alguém que era companheiro de Paulo na caminhada cristã. Meu irmão, você tem noção que esse homem é visto como um homem que caminhou com Paulo, era um homem que cooperava com a pregação do Evangelho nos primeiros séculos da igreja, era um homem que estava cooperando para aquilo que Jesus estava fazendo no seu tempo. Meu irmão, Demas não ouviu Mateus pregar, Demas ouviu o próprio Paulo pregar. E aí esse Paulo fala: Timóteo, Demas me abandonou, porque ele se encantou com este presente século. E sabe qual que é o alerta para nós nessa manhã? É o que Deus está nos perguntando: ei, aonde você está? Porque no final da nossa caminhada cristã, nós só temos 2 caminhos, meu irmão. Não existe um meio termo, não existe eu estou aqui no meio. Não existe como na política, direita e esquerda e eu sou do centrão. Não, com o Senhor, ou você está com Ele ou você não está. Ou você o ama e tem uma vida devota a Ele, ou você não é cristão. Não existe uma vida que eu sou mais ou menos cristão. Ou você é ou você não é. Ou você está gerando algo no Senhor, ou você vai ser lembrado como alguém que até foi em retiros, que até fez algumas coisas, mas se perdeu no meio da caminhada porque se encantou com o presente século. E a pergunta do Senhor nessa manhã para nós é: aonde você está? Será que o teu coração hoje é um coração que talvez você possa olhar e falar: cara, eu estou gerando uma vida como Paulo gerou, uma vida de eu estou combatendo o bom combate, eu estou cumprindo a carreira, guardando a fé? Ou talvez você vai ser lembrado como alguém que até gerou coisas para Jesus, mas o teu coração está dividido entre aquilo que o mundo está te oferecendo. Ah, meu irmão, todo ministério, toda a vida, ela só é válida se ela for gerada em um lugar de devoção. Eu lembro que quando o Senhor me convidou para esse lugar de devoção, eu fiquei 7 meses da minha vida dentro do meu quarto lendo a Bíblia. E eu comecei a comprar livros, e eu comecei a ler livros e a Bíblia, e eu li a Bíblia como eu nunca tinha lido antes. E nesse convite do Senhor, para conhecer mais o coração de Deus, isso foi em outubro de 2020, 6 meses depois, em maio de 2021, eu lembro que eu saio do culto da igreja que eu estava frequentando, eu lembro que foi o primeiro culto que eu fiz a abertura desde que eu tinha voltado para Jesus. Então foi um culto que para mim tinha sido muito especial. Foi muito especial. Eu saí muito feliz. Eu lembro que eu fui para a casa do meu discipulador na época com muita gratidão ao Senhor por ter retornado aos caminhos dele, e novamente estar conhecendo o coração dele, porque eu estava 6 meses, como eu te falei, lendo a Bíblia como eu nunca tinha lido, e agora eu tive a oportunidade de fazer abertura na minha igreja local na época. E eu lembro que quando eu saí desse culto, nós estávamos esperando a comida que nós tínhamos comprado, e eu recebo uma ligação, e nessa ligação era o meu irmãozinho que na época tinha 10 anos, hoje ele tem 14,
E no meio da ligação, eu descubro que o meu irmão de 19 anos tinha sofrido um acidente de moto. E no meio da ligação, eu descubro que ele tinha falecido. E por que eu estou te falando isso nessa manhã? Não é para que você seja comovido ou, nossa, cara, aquilo me tocou, não. É porque a minha vida, ela só conseguiu ser constante com Jesus, porque eu estava num lugar de devoção. Eu lembro que o meu pai praticamente teve um infarto naquela noite. A minha mãe começou um caminho de começar a ir para um lugar de depressão. A minha irmã, até hoje, ela tem traços de depressão, toma remédio. E eu lembro que a única pessoa que teve que resolver todo esse BO na minha família fui eu. Mas o Mateus, que até então era uma pessoa inconstante, que uma hora estava com Jesus, daqui a pouco não estava mais, uma hora amava Jesus, daqui a pouco estava amando as coisas do mundo, uma hora amava estar na igreja, mas daqui a pouco amava estar nas festinhas do final de semana, agora teve que se deparar com uma realidade. Ei, o dia mal bate na nossa porta, o dia de desânimo bate na nossa porta, e se nós não tivermos uma vida de devoção, tudo vai se desmoronar. Então entenda que a vida de devoção, além de conhecer a Jesus, que é a base central do Evangelho, ela te forja para que você viva nesse mundo que jaz do maligno. A vida de devoção te blinda para que a hora que você entre na tua faculdade, você não seja corrompido pela tua faculdade. A vida de devoção te blinda para que a hora que você começar a ter cargos na tua igreja, o teu coração não está naquilo que você está fazendo, mas está em Jesus. A vida de devoção te blinda para que a hora que você tiver um dia mau, e todos nós teremos, você não venha desanimar da sua fé. É só uma vida de devoção que permite você, como Paulo, passar por naufrágios, ser picado por serpente, ser perseguido, ser agredido ao ponto de ser dado como morto, como a Bíblia diz. Por que esses homens não desistiram da fé cristã? Por que Pedro, que era um homem que negou a Jesus, agora é um homem que morre, como a história diz, de cabeça para baixo? O que Pedro entendeu? O que fez os homens ao longo da história da igreja serem comidos por leão em Roma? Serem queimados vivos? O que esses homens entenderam que talvez nós não entendemos? Uma vida de devoção. Porque, meu irmão, quando você conhece Jesus, como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, tudo é como esterco. Quando você entra num lugar de devoção, tudo se torna lixo. Os poderes não são mais, não ganham mais o nosso coração. O dinheiro não ganha mais o nosso coração. A fama não ganha mais o nosso coração. As coisas que o mundo tem para nos oferecer não tem mais o nosso coração, porque num lugar de devoção você entende que Jesus é tudo que nós precisamos ter. É por isso que Marta, ela entra numa crise quando ela vê Maria num lugar de devoção, porque Maria entendeu que Jesus é tudo que ela tinha. E alguém que entende que Jesus é tudo que tem, não se preocupa em dar o perfume mais caro e entregar a vida. Eu lembro que em 2021, quando o Senhor me chamou para a missão em tempo integral, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava muito bem. Eu morava sozinho, eu tinha uma vida muito estável. Eu fazia faculdade na Federal do Paraná. E aí um certo dia o Senhor olha para mim, lendo 2 Timóteo capítulo 4, e o Senhor fala: Mateus, eu quero tudo que você tem. Só que, meu irmão, eu tinha encontrado Jesus, o Senhor tinha me encontrado. E agora, já não era mais importante para mim aquilo que eu achava que era importante. E eu não estou falando que você tem que sair daqui, abandonar o teu trabalho ou a tua faculdade, não é isso. O que eu estou te falando é que se o Senhor não tem o teu coração, de nada vai valer os teus cultos de finais de semana. De nada vai valer. E isso é o maior confronto que nós precisamos ter. Porque se a tua vida cristã não está sendo gerada num lugar de devoção, os cultos de finais de semana que você está frequentando não estão valendo de nada. O fato de você estar aqui no retiro, se o teu coração não estiver num lugar de devoção, não vai valer de nada. Porque o Senhor quer gerar em nós um coração completamente rendido às verdades de quem Ele é.
E é essa pergunta que Jesus novamente nos faz, o Senhor novamente nos faz nessa manhã. Aonde você está? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, eu quero que você reflita nessa pergunta. E você seja sincero com você mesmo. Nessa manhã, se você pudesse falar para alguém onde você está, o que você responderia? Será que você responderia: Mateus, eu estou num lugar de devoção ao Senhor, eu estou num lugar onde Ele é tudo que eu tenho? Ou talvez você olhe e fale assim: Mateus, talvez Jesus é uma parte do que eu tenho, mas Ele talvez ainda não seja tudo que eu tenho. E o convite do Senhor para nós essa manhã não é um lugar onde Ele quer te condenar ou te expelir. Pelo contrário, Ele quer te atrair e falar assim: aonde você está? Porque se você ainda não estiver em mim, existe oportunidade de você estar em mim. Se você ainda não está com uma vida de devoção, ei, esse retiro está aqui para te lembrar. Ainda há oportunidade de você alinhar o teu coração aonde Jesus é tudo que você terá. Porque o coração aonde Jesus é tudo, meu irmão, nós podemos passar por perseguições, nós podemos passar pelas tribulações da vida, mas nada mais irá parar. Como é aquela canção, o inferno tenta parar a igreja, o Coliseu tentou parar a igreja, os leões tentaram parar a igreja, Roma tentou parar a igreja, mas uma igreja devota a Jesus nunca irá parar. E nessa manhã o Senhor está te chamando: ei, aonde você está? Ou você está nesse caminho aonde os grandes homens e mulheres da história da igreja foram e caminharam, ou você está em um outro caminho que não é o caminho do Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor levantará nos nossos meios novos John Wesleys da nossa geração. Eu creio que o Senhor irá levantar no nosso meio novas Aimee McPherson, que foi a fundadora da Igreja Quadrangular e que rodou a América do Norte inteira pregando: Jesus está voltando. Talvez nessa noite o Senhor vai levantar novas Sofias Millers, uma americana que gastou a vida na Amazônia brasileira e morreu ali pregando o Evangelho de Jesus. Talvez nessa manhã o Senhor vai levantar novos George Whitefield com uma chama do Evangelho para pregar nas ruas de Tubarão, até que Tubarão saiba que Ele é Senhor. Talvez o Senhor nessa manhã vai levantar novos Daniel Nashes, que não vão ser lembrados pela humanidade, mas diante do Senhor geraram uma vida de devoção. Talvez nessa manhã o Senhor vai levantar novas Adrianas, que é a minha mãe, que vão gastar uma vida de devoção ao Senhor, e talvez não vão ser lembradas pelo mundo, mas vão ser lembradas pelos filhos, pelos netos, como uma mulher e como um homem que gerou uma vida de devoção ao Senhor. Jesus, a minha oração nessa manhã é: gere em nós uma vida de devoção ao ponto de o Senhor ser tudo que nós temos. Jesus, arranca de nós tudo que tem dividido espaço com o Senhor. Seja o que for, Jesus, confronta o nosso coração nessa manhã. Nós não queremos viver uma vida rasa no Teu Evangelho. Nós não queremos viver uma vida mais ou menos no Teu Evangelho. Nós não queremos viver uma vida morna, porque os mornos do Senhor irá vomitar da sua boca. Nós queremos viver uma vida de devoção ao Senhor, uma vida a qual nós seremos lembrados como homens e mulheres que impactaram a uma geração com um lugar de devoção. Queria que você começasse a falar com o Senhor tudo aquilo que talvez tenha tomado o lugar dele dentro do teu coração. Começa a falar: Jesus, eu entrego isso que tem tomado o meu coração do Senhor. Jesus, eu entrego até que o Senhor seja tudo que eu tenho, Jesus. Jesus nos faz encontrar o tesouro pelo qual vale a pena vender todas as coisas. Se o Senhor não for tudo que nós temos, Jesus, a nossa vida não tem mais sentido. Meu
Meu irmão, com seus olhos fechados, eu quero te contar de uma oração que eu fiz uma vez, alguns anos atrás. Eu lembro que eu morava com os meus pais ainda, eu estava indo para o mercado, e no caminho da casa dos meus pais para o mercado, eu fui a pé e eu fui orando ao Senhor. E eu lembro que eu fui tomado pelo Espírito nesse caminho, e eu comecei a chorar muito, copiosamente eu comecei a chorar no meio da rua. E eu lembro que no meio da minha oração, só saiu da minha boca essa oração: Jesus, se o Senhor não me incluir naquilo que o Senhor está fazendo na minha geração, o Senhor pode me levar. Talvez eu não oraria isso hoje, as orações perigosas. Mas, meu irmão, é através de orações perigosas que o Senhor nos inclui nesses lugares, de impactar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa família. E tudo isso vai ser gerado num lugar de devoção. Talvez hoje já exista pessoas demais nos púlpitos pregando. Talvez hoje está faltando são jovens que amam a palavra do Senhor. Talvez o que está faltando hoje são jovens que amam oração, amam orar, amam estar no secreto com o Senhor, amam a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse o pão que alimenta todas as manhãs. Talvez nessa manhã o Senhor está alinhando o teu coração para que você pare de olhar aquilo que você acha que é importante e que não é importante diante do Senhor. Jesus tira os nossos olhos daquilo que é terreno e nos atraia os nossos olhos para aquilo que é eterno. Nos faça contemplar a beleza de quem o Cordeiro é, nos faça contemplar a beleza de quem o Senhor é, ao ponto de que nós não consideremos mais nada como importante a não ser a sua presença. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo. Nem o ouro, nem a prata. Espírito de Deus, repousa sobre nós, Jesus. Repousa sobre nós com o teu Espírito nessa manhã. Que o Senhor seja tudo que nós temos, Jesus. Seja tudo que nós temos, Jesus. Se permita ser gerado nesse momento. Se permita ser batizado com mais amor e devoção ao Senhor. Xarabababaçu. Um certo dia, 2 homens do movimento moraviano, um dos maiores movimentos missionários na igreja, ficaram sabendo de uma ilha no norte da Índia, a qual o dono dessa ilha era um ateu, e nessa ilha tinha muitos escravos. E esses 2 missionários moravianos, ao perceberem que talvez esses escravos morreriam sem ouvir a mensagem do Evangelho, eles entram em contato com o dono dessa ilha. E eles perguntam se eles podem ir até essa ilha pregar o Evangelho de Jesus.
E a resposta desse dono da ilha, um ateu, é: nenhum missionário poderá entrar aqui e pregar sobre essas coisas. E talvez o que para mim e para você seria o motivo de nós desistirmos dessa missão. Esses dois moravianos decidem tomar a decisão mais difícil da vida deles. E esses dois moravianos se vendem como escravos para que eles possam ter a oportunidade de pregar para esses escravos que viviam nessa ilha o Evangelho de Jesus. A história conta que no cais, dentro do barco, se despedindo dos seus amigos, esses dois moravianos que nunca mais foram vistos, eles levantam as suas mãos e declaram que o cordeiro seja digno de receber a recompensa do seu sacrifício. Jesus, eu oro para que nessa manhã o Senhor levante novos homens e mulheres que não terão nada além do Senhor, que nada será um peso e um sacrifício, porque nós já ganhamos todas as coisas. Espírito de Deus, gera mais paixão e devoção em nós. Continue com os seus olhos fechados, continue atraindo a presença de Deus para esse lugar, para que o Senhor possa gerar em nós mais paixão e mais devoção por Ele.